Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu sou Felipe Novaes, advogado, professor de Direito Civil de vocês, e a gente continua falando sobre integridade física. Bom, a gente continua falando sobre a tutela que a legislação vai conferir para a integridade física, ou seja, do corpo da pessoa. Como a gente tinha falado nas últimas aulas, e é importante reforçar, o corpo humano ele é tutelado pelo legislador mesmo após a sua morte. Então, o corpo humano sem vida, o cadáver, também recebe tutela e não pode ser tratado de qualquer forma. E se isso ocorre, não só o direito civil vai entrar e punir, mas também outros ramos do direito, destaca o direito penal. Tudo isso na forma da legislação específica. O assunto, basicamente, da aula de hoje tem um pouco a ver com isso, por isso que eu fiz essa retomada, que é o artigo 14 do Código Civil, que vai falar sobre a disposição gratuita do corpo após a morte. Diz o texto da lei: é válida, com objetivo científico ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. E o parágrafo único, que o ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo. Esse é um artigo que tem bastante relevância e que, veja, é uma das formas de disposição que a gente estava falando já na última aula, só que dessa vez as consequências e as condições jurídicas são diversas, certo? Por exemplo, lá no ato de disposição do próprio corpo da pessoa com vida, importava que aquele ato não influísse ou não tivesse como resultado uma diminuição permanente da sua integridade física. Aqui, veja, as condições já são diferentes e, portanto, a preocupação vai ser diferente. Qual que vai ser a maior preocupação do legislador aqui? Primeiro, que não haja violação da vontade nem daquele que faleceu, nem dos seus familiares. Isso é muito importante. Mais uma vez, e dessa vez expressamente diz, gratuita, ou seja, não é possível comercialização ou qualquer coisa assim. Isso é vedado e combatido pelo ordenamento, tanto no direito civil quanto também no penal. Ele coloca ali como limites a destinação que você pode dar para aquilo. Então, objetivo científico ou altruístico. Como a gente destaca um objetivo científico que pode ser relevante? Por exemplo, quando aquela pessoa que foi acometida por uma doença extremamente rara e cujo estudo sobre aquilo vai importar em possíveis descobertas e aquilo vai gerar possíveis... Vamos dar um exemplo de objetivo científico relevante para ficar um pouco mais claro. Quando, por exemplo, aquela pessoa ela foi acometida por uma doença muito grave e rara e acaba falecendo por conta daquilo, e aí o estudo do corpo e de como a doença evoluiu e etc. vai ser extremamente relevante para a ciência descobrir e eventualmente, inclusive, como curar ou como evitar aquela espécie de problema ou saber mais sobre aquilo. Então veja, o legislador entendeu isso como relevante e positivou no nosso ordenamento. Além disso, pode ter fim altruístico. Isso é muito importante. Tão importante quanto científico, mas na nossa aplicação prática, bastante relevante. A gente está falando justamente sobre a doação dos órgãos daquele que morreu. Também o legislador vai tratar isso de uma forma bastante cuidadosa e sempre tentando respeitar a vontade da pessoa que se foi, quanto dos familiares daquele, que ficaram. Então, ele vai dizer exatamente sobre isso. A primeira coisa que a gente tem que saber para que haja incidência desse artigo é a condição para depois da morte. Ou seja, como condição a pessoa precisa estar morta, clinicamente morta. Por que isso é relevante? Porque tem que ter um ato de um médico que ateste que aquela pessoa faleceu. No caso das disposições altruísticas do corpo, a doação de órgãos, ou de parte dele, a gente tem o seguinte... Muitas, as maiores incidências desse caso é quando tem morte cerebral. Então, para que seja possível a incidência desse artigo, tem que ter um ato médico que declare que aquela pessoa está clinicamente morta. E a gente vai ver que a segunda preocupação
ela é justamente com a vontade daquele, como eu tinha dito, tanto daquele que se foi quanto dos familiares que ficaram. Como que isso acontece? Daquele que se foi. Se houver uma manifestação, essa é a vontade mais importante, tá? Se houver uma manifestação de vontade prévia em qualquer um dos sentidos, tanto de que quer doar seus órgãos em caso de óbito, quanto de que não quer doar os seus órgãos em caso de óbito, essa é a vontade mais importante que vai prevalecer. A segunda forma que a gente tem por autorização legal é pelos familiares. Os familiares também podem autorizar que aqueles órgãos sejam doados, mas isso só vai acontecer caso não tenha ocorrido manifestação de vontade naquele sentido daquele que se foi, ok? Isso é muito importante. A vontade do falecido, né, previamente manifestada, ela é importante e mais relevante do que a dos seus familiares. O que pode acontecer é os familiares conseguirem demonstrar que a vontade daquela pessoa mudou e aí tem elementos de prova e etc. Alguém vai ter que decidir sobre isso. Mas, se houver prova inequívoca de que aquela pessoa queria que seus órgãos fossem doados ou que não queria que seus órgãos fossem doados, essa é a vontade que tem que ser privilegiada. A gente passa então ao estudo do artigo 15, a gente passa então ao estudo do próximo artigo, que vai dizer o seguinte: ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Bom, aqui é um comando bastante claro do legislador. E o que ele quis ali, ele também fez uma valoração, né? Porque veja, aqui também houve uma imposição do legislador sobre uma situação que diz respeito à integridade física. No caso, tratamento médico ou intervenção cirúrgica são coisas que, entre aspas, violam o corpo daquele indivíduo. O legislador, ele tomou o cuidado de, num sopesamento, né, ali entre as questões relevantes, e todas, veja, versam sobre o direito à vida, né, tanto um tratamento médico, quanto uma intervenção cirúrgica, quanto a inviolabilidade do corpo e a integridade deste, são todos ali elementos de uma mesma composição, que é a integridade física do corpo, que vai ser pressuposto para que haja vida. Então, é difícil essa conotação que o legislador deu, mas ele entendeu que é melhor, e assim se positivou, é isso que está integrado no nosso ordenamento hoje, que tem que prevalecer a vontade da pessoa. Então, ele entendeu, e é o que o nosso sistema diz hoje, que o nosso corpo é inviolável, a inviolabilidade do corpo. Porque, veja, o legislador, ele poderia ter dado poderes para o médico resolver isso. Ele poderia ter simplesmente dito o seguinte: o médico, pessoa tecnicamente habilitada, é quem vai ditar os rumos dos tratamentos médicos e intervenções cirúrgicas. Isso seria possível, talvez não constitucional, mas justamente por essa leitura do nosso sistema, o nosso legislador entendeu que essa era a conduta adequada. Como consequência disso, surge para o médico um enorme dever, um importantíssimo dever de informar para o seu paciente exatamente em que pé está a sua condição clínica, para que ele possa fazer um juízo de valores e efetivamente resolver quais serão os procedimentos de intervenção médica ou procedimentos cirúrgicos que ele vai resolver adotar. Então, não só, inclusive, né, complementando, não só o ponto que o tratamento está, mas as consequências que cada rumo vai trazer. Então, tanto no sentido de problemas, de restrições, quanto efetivamente o risco de morte, né, o risco à vida que existe para essa pessoa. Mais uma vez, a gente vai aqui ter esse cotejo entre autorizações, né? É muito difícil, veja, numa situação concreta, às vezes a gente determinar como é que isso vai funcionar. Mas basicamente é o seguinte: primeiro, havendo condição, né, possibilidade fática mesmo, ou seja, discernimento, tempo hábil e etc., a decisão cabe ao paciente. É ele que vai dispor e vai dar a última palavra sobre os tratamentos e as intervenções cirúrgicas que ele será submetido. A segunda hipótese é quando isso não é possível, então subsidiária é essa. Nesse caso, a preferência é para os familiares. Por quê?
Porque o nosso sistema vai entender que são as pessoas que também têm ali, porque o nosso ordenamento entendeu que são as pessoas que também são próximas e que, via de regra, são as que vão querer melhor para aquela pessoa e etc. Então, também pensando nisso, a família vai resolver em segundo plano. Em último caso, veja, na possibilidade em que não há hipótese de você entrar em contato com a família ou o paciente está ali desacordado e ele precisa de uma intervenção, veja, no meio de uma cirurgia, o médico abriu o paciente, viu que ele precisa de uma outra coisa ou precisa tomar um outro rumo, e sem isso haverá certamente um prejuízo ao seu direito à vida, ou seja, aquilo vai implicar em sérios riscos de óbito. Então, é evidente que é possível que o médico tome essa decisão, mas isso só vai ocorrer quando nem a primeira nem a segunda hipótese for possível. Para essas atitudes do médico, tem que ter a observância do dever de cuidado, certo? Então, o médico ele pode ser responsabilizado por uma eventual atitude incorreta se ele não agir com esse dever de cuidado. Então, veja, olha, havia possibilidade do paciente ser avisado, havia possibilidade da família ser avisada, eles tinham condições de tomar a decisão a respeito dos rumos daquele tratamento ou intervenção cirúrgica, mas mesmo assim o médico tomou por si próprio e fez e etc. Nesse caso, o direito vai atuar justamente nesse sentido, vai trazer para o médico a responsabilização sobre aquele ato. Com isso, a gente encerra o direito da personalidade, a gente tratou no detalhe das questões mais relevantes, tentamos dar uma conotação judicial para isso, ou seja, os posicionamentos também mais relevantes. No próximo assunto, a gente começa a falar sobre pessoas jurídicas, que é um assunto muito relevante para o exame de ordem e que despenca. Então, continuem atentos e continuem nos ajudando, compartilhando, curtindo os vídeos, se inscrevendo aqui no canal do GTUSP, divulgando nas redes sociais e, como eu sempre falo, eventualmente algum colega que também está aí no sufoco se preparando para o exame de ordem, ok? Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.